Eu gostaria de começar aqui lendo com vocês uma parte que vai ser justamente os versículos-chave que serão utilizados. João 14, do versículo 1 até o versículo 6. Jesus disse: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que, onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou." Então Tomé perguntou: "Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" Jesus respondeu: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim." Jesus está dizendo o seguinte a seus discípulos. Ele está explicando sobre a ida dele e a volta dele. Ele está falando um pouco sobre a sua ida até aonde, na verdade, é o lugar de onde ele veio, né? Ele diz que se ele veio dos céus, ele vai voltar para os céus, ele vai voltar para o trono de glória dele. Mas então, os discípulos, eles não conhecem isso daí. É meio como se fosse a primeira vez que eles estivessem ouvindo de uma forma tão profunda as coisas que haviam de acontecer. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Então Tomé perguntou: "Senhor, como é que nós vamos saber aonde o Senhor vai? Nós não sabemos. Queremos que o Senhor explique para nós." Daí então é que Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, pode ir ao Pai a não ser por mim." Jesus disse que ele é o caminho. Eu peguei aqui uma pequena definição do que é caminho, o que significa a palavra caminho. Caminho é algo que nos conduz a algum lugar, seja bom ou seja ruim. Independente de onde vai ser a nossa chegada, onde vai ser o nosso ponto de chegada, nós temos que passar por um caminho. Você quer sair de casa, você vai até o supermercado, você pode escolher algum caminho para ir. Mas o que importa é que no final você vai chegar até o supermercado. E da mesma forma, Jesus está dizendo a seus discípulos que ele quer levá-los até o Pai. Só que só há uma forma de levá-los até o Pai, que seria através dele mesmo. Por isso ele coloca: "Eu sou o caminho." Um pouquinho de aula de português aqui nós podemos compreender também a respeito da preposição que Jesus utiliza. Ele não colocou "eu sou um caminho." Eu não sou uma das formas que é para chegar até Deus. Eu sou o caminho. Eu sou a única forma de chegar até Deus. Não existe uma outra forma, não existe um outro método possível na qual as pessoas vão poder chegar até Deus. Não há obras possíveis, porque inclusive os politicamente corretos, se não tiverem Jesus, eles vão para o inferno também. O que eu posso fazer aqui é consolar você que ainda não aceitou Jesus a vir a aceitá-lo, porque se você não aceitar, naquele dia do julgamento é que a coisa vai ficar feia para o seu lado. Mas claro, de forma alguma eu quero ficar aqui batendo em pessoas através do YouTube, batendo em pessoas através de Facebook, batendo em pessoas através de rede social, de forma alguma. O que eu quero trazer aqui é somente a palavra de Deus, é unicamente a Bíblia, unicamente a própria palavra, a verdade. Eu quero trazer aqui esta revelação, e Jesus disse isso com toda clareza, não dá para questionar isso daí. Ele disse que ele é o caminho. Quantas vezes a gente tem seguido caminhos errados? Quantas vezes a gente tem seguido por caminhos que não levam a coisas boas? Ali um caminho, ele vai resultar em alguma coisa boa ou vai resultar em alguma coisa ruim. Não é o caminho que vai fazer com que aquela coisa seja melhor ou seja pior. O caminho é somente uma passagem para que a gente venha a passá-la, né? Jesus é o caminho. Ele não disse que essa passagem, que este caminho seria alguma coisa fácil. Por isso que lá fora existem muitos cristãos que acabam abandonando a sua fé. Existe muita gente que acaba se perdendo pelo caminho, porque acaba perdendo ali o foco em Jesus. Se você não tiver o seu foco centrado em Jesus, com certeza você vai acabar parando pelo caminho também. Não adianta você dizer que você é crente, não adianta você dizer que é cristão,
cristão se você não conseguir suportar o caminho, se você não souber administrar bem as suas coisas a ponto de passar por este caminho. Lembrando, o caminho até o Pai é algo estreito, não é um caminho largo. Para chegar até Deus não é um caminho largo, não é um caminho na qual você pode ir ali andando de um lado para o outro. O caminho é estreito e nós temos que lembrar que em caminhos estreitos não passa bagagem. Ou seja, não adianta você levar as coisas que estavam lá atrás, as coisas que você acabou deixando por amor a Cristo, não adianta você tentar levá-los na sua caminhada cristã, porque isso daí tudo é bagagem. Não adianta você tentar levar bagagem para os céus, porque não vai adiantar. Se você é apegado a riquezas deste mundo, abandone elas, abandone o seu amor pelas riquezas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a colocação aqui que você não pode ter dinheiro, de forma alguma. Dinheiro é uma bênção, com certeza. Dinheiro é uma das coisas que mais é requisitada no nosso mundo atual, principalmente em países onde o capitalismo está atuando, onde o capitalismo é a forma de governo. Mas eu não estou colocando aqui que é para você se apegar ao dinheiro e colocá-lo acima das outras coisas, principalmente colocá-lo acima de Deus. Não podemos deixar o dinheiro tomar conta dos nossos corações. Provavelmente você que está assistindo já deve ter assistido um culto ou participado de um culto na qual o pastor vai lá e vai falar que você não deve se apegar ao dinheiro. Ele provavelmente já deve ter falado isso em partes de oferta. Mas se você nunca assistiu a um culto, eis que eu estou te dizendo: não se apegue a dinheiro, não se apegue a riquezas, porque isso é uma coisa ruim. E amor ao dinheiro, sendo a raiz de todos os males, vai te levar para pecado, vai te levar para caminhos ruins, exatamente para aquilo que você deixou para trás a partir do momento que você aceitou Jesus. Ou seja, vai ser uma bagagem. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve em uma das cartas dizendo que todas as outras coisas ele já considera como lixo a partir do momento que ele aceitou Jesus. Ele colocou ali esterco, a palavra esterco, para você ver a maneira como ele está discriminando as coisas que ele deixou por amor a Jesus. Quando ele aceitou Jesus, ele deixou lá para trás todo o pecado. Só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia e matava cristãos. Era uma das pessoas que mais arrasava ali a vida de muitos e muitos cristãos. Ele matava mesmo. Se você acha que a sua vida é uma perseguição porque alguém lá na tua escola, alguém lá no teu trabalho te confrontou dizendo que é cristão, então pense o que era você poder chegar para alguém que mata cristão e dizer para ele que você é cristão, sabendo que ele vai te matar. Você vai negar a sua fé? Ou você vai continuar firme? Você pode dizer que você vai continuar firme, mas falar uma coisa, o agir é uma outra coisa, uma coisa completamente diferente do que o falar. Falar, como dizem, falar é fácil. Falar qualquer um pode falar. Falar até mesmo o papagaio fala. Papagaio que é um animal não racional. E nós que somos homens racionais muitas vezes falamos coisas que não devemos. Mas o que eu quero colocar aqui, um foco principal, é que o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele aceitou Jesus, houve uma mudança, houve uma transformação na vida de Paulo. E todas as coisas que ele antes carregava, quando ele aceitou Jesus, ele deixou lá para trás. Toda essa bagagem, ele percebeu que não poderia passar no caminho que ele deveria andar. Então ele teve que deixar lá para trás. Porque a bagagem não ia passar no caminho estreito. E esse caminho se chama Jesus. Não ia passar bagagem alguma. Ele teria que deixar pecado. Ele teria que deixar a vida lá que ele levava para seguir a Jesus. Ah, mas se você acha que é uma coisa impossível, que é uma coisa que ninguém fazia, deixar tudo o que tinha para aceitar Jesus, vamos considerar aquela passagem na qual um rico chegou para Jesus e falou que: ah, Senhor, porque eu obedeço os mandamentos, eu conheço todos os mandamentos e obedeço a todos eles. O que me falta para seguir o Senhor? Daí então Jesus olha para ele e diz: vai e vende tudo o que você tem. Só que aquele jovem era um jovem rico. Então ele saiu da presença do Senhor muito abalado, ele saiu muito triste, porque ele tinha muita propriedade. Imagine uma pessoa que tem muitas propriedades, quer seguir a Jesus, vai ter que vender tudo e tem mais, dar aos pobres. Será que você, se você ganhasse
muito dinheiro e Jesus chegasse para você e dissesse: para você me seguir, para você ser um seguidor meu, para você ser um discípulo meu, você vai ter que dar todo esse dinheiro para os pobres, daí você pode me seguir. Como é que você ficaria? Ah, mas eu oro, mas eu jejuo. Mas se o seu amor, a concentração do seu amor está nas riquezas, de que adianta você orar? De que adianta você jejuar? Lembrando, aqui não são minhas palavras, aqui não é a minha opinião. Se fosse a minha opinião, eu colocaria aí que é a minha opinião. Eu faria um canal só para expressar minha opinião, para expressar minhas ideias. O que eu falo que é Bíblia. O meu canal é voltado para assuntos bíblicos. Ele tem um foco, ele tem um cunho evangelístico. Eu quero que a palavra de Deus se estenda. Eu não quero colocar aqui a minha opinião. Se eu quisesse colocar a minha opinião aqui, eu ia lá fora aproveitar e falar para todo mundo o que eu acho a respeito das coisas, a respeito do mundo. Eu não estaria pregando a palavra, eu não estaria aqui pregando uma coisa que não fui eu que escrevi. Se a Bíblia não fui eu que escrevi, eu estou pregando ela, não é para eu colocar minha opinião. Então o que eu quero dizer aqui é que não passa bagagem ali no caminho que é Jesus. Se você quer seguir este caminho, você tem que estar primeiramente disposto a deixar para trás todas as outras coisas. Tudo que você vivia antes, você não vive mais por causa de Cristo. Você considera como lixo as coisas que lá fora você deixou. E tem uma coisa a mais que eu quero colocar aqui também. Não adianta você deixar as coisas lá fora, depois você começar a viver a sua vida cristã e você voltar a praticar as coisas que você praticava antes. Ah, mas aquelas músicas que eu ouvi antes de aceitar Jesus, nossa, elas eram tão legais, elas eram tão boas de ouvir, elas relaxavam. Elas relaxavam, mas podem te levar para o inferno se você voltar a amar elas. Ah, mas eu tinha mulheres. Ah, porque eu pegava uma por dia, eu tinha um carrão, eu tinha muito dinheiro. E de que adiantava? Se você deixou para trás, então você deixou para trás. A partir do momento que você aceitou Jesus, a sua vida ela é outra, ela é transformada. E não estou querendo colocar aqui que aceitar Jesus é uma coisa errada, que aceitar Jesus é uma coisa ruim. De forma alguma. Quando aceitei Jesus, eu tinha total ciência de que aquilo ali era a melhor escolha que eu poderia ter feito na minha vida. Eu não me arrependo em nenhum momento, em nenhum dia, de ter aceitado Jesus. Eu me entreguei ao amor dele, me coloquei à disposição dele. E isso daí é algo maravilhoso da qual eu não me arrependo. Tantas e tantas decisões que eu já tomei, que eu me arrependo, mas aceitar Jesus é uma escolha que eu não me arrependo jamais de ter feito. É algo que eu penso, por que eu não fiz antes ainda? Claro, eu aceitei Jesus um pouco novo ainda, mas se eu conhecesse o amor dele antes, claro, eu teria ido antes. Mas enfim, esse daqui não é para eu expressar as minhas opiniões, esse daqui é apenas um breve testemunho do que aconteceu comigo e claro, pode acontecer com você. Não estou querendo deixar aqui somente a minha opinião, assim como eu já disse. Mas vamos para o próximo tópico, vamos para o próximo ponto. Jesus, ele também disse que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. O que seria uma verdade? Eu dei uma pesquisada e achei algo muito interessante relativo à verdade. Verdade, segundo o que diz o dicionário, segundo o que diz o próprio dicionário, não são sites ou outras coisas, o que diz o próprio dicionário da língua portuguesa. A verdade é o oposto da mentira. É a igualdade entre o que se conta e o que acontece. Ou seja, se você contou alguma coisa e essa coisa aconteceu, você estava dizendo a verdade. Isso daí parece um pouco óbvio. Ah, Vinícius, sério que a verdade é isso daí? Olha só, se a verdade ela é a igualdade entre o que se conta e o que acontece, a partir do momento que Jesus falou que ele é a verdade, então não dá pra gente negar que alguma coisa vai deixar de acontecer. Não dá pra gente negar que as promessas da Bíblia, elas são reais. Não dá pra a gente dizer que o que a Bíblia diz é errado, que o que a Bíblia diz é mentira. Porque a partir do momento que Jesus disse que ele é a verdade, nós não podemos contrariar essa ideia dele. Porque ele, se fazendo servo, veio aqui na terra, se fazendo
homem, se despindo de toda a sua glória, ele veio aqui para que viesse pregar o evangelho, para que ele ganhasse almas, para que ele pudesse fazer discípulos que futuramente viriam a pregar o evangelho para outras pessoas, que pregariam o evangelho para outras pessoas, e dessa forma o evangelho viria se espalhando pelas gerações. E ele disse que ele é a verdade. Ele está afirmando que ele é o propósito dessas coisas estarem acontecendo. Não tem controvérsias quanto a isso. E mais uma coisa também em questões espirituais. Nós já podemos perceber, a gente já conhece que o diabo, que é o maior adversário daqueles que seguem a Jesus, o diabo ele é o chamado pai da mentira. Tudo que é relacionado à mentira está relacionado ao diabo. E uma coisa muito interessante é que o dicionário diz que a verdade é o oposto da mentira. Se Jesus é a verdade e o diabo é o pai da mentira, logo a gente pode perceber a diferença, o contraste, o oposto que há entre os dois. Isso daí é algo também meio óbvio? Também é um pouco óbvio, mas mesmo assim eu quero colocar aqui para que você comece a pensar sobre essas questões, para você ver, puxa, Jesus disse que ele é a verdade, mas eu nunca entendi por que ele disse isso daí, por que ele falou que ele é a verdade, como assim? A verdade não é um substantivo? Como que Jesus poderia estar falando a respeito dele utilizando um substantivo e não um adjetivo? A palavra verdade é uma coisa realmente muito forte, porque ela pode percorrer muito e muito tempo. Jesus disse que ele é verdade e ele disse que ele voltaria. Ele já voltou? Se você está assistindo esse vídeo, significa que eu terminei de gravar, significa que eu terminei de editar e que eu terminei de postar. Ou seja, nesse tempo aí, Jesus ainda não voltou. E se você está assistindo esse vídeo, é porque Jesus ainda não voltou. Mas o que isso quer dizer? Que a Bíblia é mentirosa? Não. A Bíblia diz que esses fatos em breve hão de acontecer. E como a palavra de Deus é algo que está sempre, constantemente se renovando, logo nós podemos perceber que todos os dias Deus está falando para nós que Jesus em breve voltará. Ainda no versículo 6, Jesus também afirmou que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E qual que é a definição de vida? Bom, a palavra vida foi um pouco mais complicado eu pegar um significado que fosse resumido, mas mesmo assim fosse algo abrangente. Foi realmente difícil de eu fazer uma síntese muito rápida do que é a vida. Mas eu coloquei aqui que a vida é a capacidade de atividade. Se algum ser vivo, se algum ser está capacitado para fazer alguma atividade, logo ele possui vida em si. E o que eu posso compreender nisso? Como é que eu posso extrair algo do espiritual, trazendo para os nossos dias atuais a respeito da vida? Se Jesus disse que ele é a vida, e a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a gente recebe ele, ele passa a habitar em nós, então isso quer dizer que a partir do momento que aceitamos Jesus, nós temos a vida, nós temos essa verdadeira capacidade de realizar alguma atividade, nós temos essa capacidade de fazer alguma coisa. Como assim? Isso está relacionado a fôlego de vida? O que? Como assim? Eu ainda não entendi muito bem. Tá bom. Se a partir do momento que você aceitou Jesus, você recebeu a vida, significa que antes você estava morto. É muito simples. É tão simples que é complexo um pouco de explicar. Porque antes você estava morto, mas como assim? Eu fisicamente estava vivo, sim. Antes de aceitar Jesus, eu também estava fisicamente vivo. Eu estava aqui com a minha carne viva. Mas como que eu poderia dizer que eu estava espiritualmente vivo se eu não tivesse Jesus? Aí nós podemos encontrar também as pessoas lá fora que não tem Jesus e que estão ganhando a sua vida neste mundo. Jesus disse que ele é a vida, mas não confunda essa vida com o ato de você ter uma recompensa aqui neste mundo. Porque segundo aqui a parte espiritual da palavra vida,
ela pode significar também recompensa. E se a vida ela é uma recompensa, então o ato de você fazer alguma coisa faz você ganhar vida, significa que é algo triunfal, é algo que fez você ganhar aquilo. Tá, mas como eu posso dizer que eu estava morto antes de eu aceitar Jesus? Como é que eu posso afirmar que eu estava morto, que eu não tinha vida nenhuma enquanto eu estava lá fora, enquanto eu não tinha aceitado Jesus? Porque basicamente, a partir do momento que eu aceito Ele, eu ganho esta recompensa. Se a vida é uma recompensa, o ato de aceitar Jesus, você ganha uma recompensa. Só que tem pessoas lá fora que não aceitaram, que ganham a sua vida com este mundo, que ganham a sua vida fazendo obras, fazendo boas ações, fazendo tantas outras coisas que as fazem ficar conhecidas. Essas pessoas famosas ganharam vida? Ganharam essa vida aqui no mundo, ganharam a sua vida aqui no mundo. Não ganharam a sua vida no espiritual, ganharam a sua vida somente aqui. Ou seja, as riquezas dela, tudo que ela tem, a herança dela está aqui na terra, está aqui neste mundo. Quando nós aceitamos Jesus também, uma coisa bem interessante de falar, é que nós deixamos as coisas do mundo, a gente nega tudo que está aqui, para que a gente comece a viver espiritualmente, para que a gente comece a viver em espírito. Você vai continuar na carne? Claro que você vai continuar na carne, em um corpo. Você continua em um corpo, mas a sua vida ela é transformada. Você começa a ganhar uma recompensa no mundo espiritual. E é justamente essa recompensa no mundo espiritual que vai fazer você receber algo ainda maior, uma recompensa ainda maior futuramente lá quando você chegar nos céus. Mas claro, se você ganha a sua vida aqui neste mundo, não tem necessidade de você ir para o céu, porque a sua recompensa não está lá. Sua recompensa está aqui. Tanto que Jesus falou, aquele que perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Ou seja, se você perde sua vida aqui, você acha a sua vida nele. Só que o contrário também é muito verdadeiro. Se você acha a sua vida aqui, você perde a sua vida nele. Agora eu vou entrar em uma outra parte relacionada ainda a João 14, ainda falando sobre o verdadeiro caminho para a vida eterna, que é sobre algumas outras coisas que Jesus falou. Eu vou ler com vocês aqui o verso de número 1. Jesus disse: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim." Jesus no verso 6, que é o que eu acabei de comentar, sobre o caminho, a verdade e a vida, é Jesus falando sobre Ele mesmo. Mas Jesus também, em outra parte, Ele também não fala somente dele. O caminho, a verdade e a vida é especificamente Jesus. Mas Ele também fala sobre algo que não seja somente Ele. Mas mesmo assim Ele está consolando os seus discípulos com palavras que podem consolá-los. Ali no versículo 1 ele fala: "Não fiquem aflitos." Em outras versões também diz: "Não se turbe o vosso coração." O que ele está falando? Ele está falando sobre uma paz. Ele está falando sobre uma forma de paz. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso caminho, a gente também recebe a paz dele. Ele fala: "Creiam em Deus e creiam também em mim." Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, a gente começa a viver em uma paz. E daí eu pergunto: qual tem sido a sua aflição? Qual tem sido o seu obstáculo? Qual tem sido o seu perigo? Como tem sido a sua preocupação? Eu já trouxe uma mensagem já uma vez sobre preocupação. Inclusive ela está nessa mesma playlist. É o primeiro vídeo. Como esse daqui é o segundo, tá ali, a preocupação. Qual tem sido a sua preocupação? Independente do que tenha sido, eu posso te perguntar também para fazer você refletir. Com base nesse seu problema, com base nessa sua preocupação, eu te pergunto: e qual tem sido a sua paz? Se você está preocupado com uma prova que você tem que fazer amanhã, a sua paz pode ser um livro para poder estudar e tempo para você poder estudar. Essa pode ser a sua paz. Dependendo do tipo de preocupação, o silêncio pode ser a sua paz. Você pode fechar o seu quarto, pode ficar ali em silêncio, que você vai começar a sentir uma paz. Às vezes a paz que você precisa é uma calmaria, porque
lá fora pode ter acontecido alguma situação, ou o mundo lá fora pode estar sendo turbulento para você, mas o silêncio pode ser a sua paz. Mas, e quando essa preocupação ela é espiritual? Quando a sua turbulência que você está passando ela é espiritual, qual tem sido a sua paz? Quando você está triste, qual tem sido a sua paz? Quando você está irritado com alguma coisa, qual tem sido a sua paz? Quando você está preocupado com alguma coisa mais profunda, qual tem sido a sua paz? Você que está em depressão, qual é a sua paz? Independente da situação, independente da circunstância, independente do problema que você passa, independente da preocupação, a sua paz tem que ser Jesus. Porque Ele disse que Ele é a paz. Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos. Confiem nele, confiem em Deus e Ele será a sua paz. O que vem a ser a paz? A paz é o antônimo de guerra, né? É o contrário da guerra. Então eu te pergunto, quais têm sido as suas guerras internas? O que você tem enfrentado no seu trabalho? O que você tem enfrentado na tua escola? O que você tem enfrentado na tua casa? E pergunto ainda mais, qual tem sido a sua paz? Agora eu vou ler para vocês o versículo 2, que diz assim: Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Essa daí é a parte que muitas pessoas também já conhecem, ou pelo menos muitos já ouviram falar. Jesus também está falando sobre um lugar. Ele fala sobre um lugar onde futuramente a gente vai morar, um lugar onde futuramente vamos habitar. Ele está tratando sobre o céu, sobre o paraíso. Ele está falando para os seus discípulos, mesmo que eles não estejam entendendo ali no momento, que ele está preparando um lugar para eles morarem. E ele diz mais, só para confirmar que o que ele está dizendo é verdade, ele diz, se não fosse assim, eu não teria dito. E para aquelas pessoas que dizem, não, eu não vou poder entrar no céu porque lá vai estar lotado, não vai ter espaço para mim. Jesus disse que na casa de papai, na casa de Deus, tem muitos quartos. Em outras versões, há muitas moradas. Ele já falou sobre ele, já está falando que ele é o caminho que vai levar até esse lugar. E ele fala também sobre esse lugar, que no caso é um lugar maravilhoso, é um lugar onde haverá paz. É um lugar onde há muitas moradas, onde há muitos lugares para onde as pessoas vão poder repousar. E no verso 3 e último também, Jesus também está falando sobre uma promessa. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus é tão maravilhoso que além dele falar sobre a casa que ele vai levar para as pessoas morarem, ele também está dizendo que ele está indo para preparar essa casa. Ele vai arrumar a casa, ele vai deixar a casa toda arrumadinha para que depois ele mesmo venha buscar o seu povo para levar até essa casa na qual ele preparou. Ele está dizendo sobre essa promessa, é uma promessa que ele está deixando. E como ele disse que ele é a verdade, que o que ele fala é o que vai acontecer, então não dá para negar que o que ele está dizendo é 100% verdade. Ou seja, podemos confiar nessa promessa de que Jesus há de voltar. É como eu gosto de dizer, a Bíblia tem muitas e muitas promessas, todas elas se cumpriram. Se você for ver, todas as promessas se cumpriram, só tem uma promessa na Bíblia inteira que não se cumpriu ainda, que é a volta de Jesus. E se algumas pessoas dizem que ele está demorando, eu posso contradizer dizendo que ele está caprichando, que ele está preparando muito bem a casa, a morada, para que futuramente ele venha recolher o seu povo, para que futuramente ele venha buscar o seu povo. Só para conclusão, só para concluir aqui a minha ideia e fechar aqui, eu posso perguntar para vocês, qual tem sido a sua forma de alcançar as grandes coisas? Porque o céu, a casa de Deus, aonde nós vamos futuramente morar, ela é algo maravilhoso, é algo muito grande, é algo muito especial. E o que você tem feito para tentar alcançar? Você tem sido somente politicamente correto? Você tem feito boas obras para que você pudesse alcançar o céu? Lembre-se que
Como está já no título dessa mensagem, Jesus é o caminho. Não tem outra forma de chegar até Ele, não tem outra forma de você conseguir alcançar o trono de Deus, somente através de Jesus. Ele é o único caminho. E lembre-se, neste estreito caminho não passa nenhuma bagagem. Não adianta você levar as coisas que você já deixou por amor a Ele mesmo. E lembre-se, as aflições elas vão poder vir. Eu não estou aqui tentando passar a ideia de que você não vai sofrer aflições. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas fiquem contentes, eu venci o mundo. São palavras do próprio Jesus, que disse pra gente não ficar aflito, que disse pra gente não se preocupar. Ou seja, o que ele diz? Que a gente está sujeito às coisas deste mundo, mas a gente não precisa ficar preocupado. A gente vai ter aflição nesse mundo, nós vamos ter aflição nesse mundo, mas não precisamos se preocupar mais do que a gente deve, porque Jesus é a nossa paz. Jesus está preparando um lugar maravilhoso para nós, e Ele já prometeu que Ele vai vir e vai buscar a sua igreja, vai buscar o seu povo, para que a gente venha habitar com Ele num lugar maravilhoso futuramente. Então não desista de Jesus. Jesus é o único caminho que pode te levar para a vida eterna. Jesus é o único meio de você chegar até Deus. Não existem outras formas, somente Ele. E fala, galera, o que eu vou dizer aqui agora é, além de pedir para vocês se inscreverem no canal, de vocês deixarem sugestões para próximas pregações que eu posso fazer, e também, além de vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, e algo mais que eu quero falar aqui é que eu fiz um blog, e eu vou deixar o link desse blog na descrição desse vídeo. O que é esse blog? O que esse blog fala? Ele está falando basicamente sobre o meu canal. É um blog baseado no meu canal. Lá tem algumas informações sobre o canal, algumas informações sobre mim, inclusive. E também tem algumas informações que poderão ser úteis para futuros vídeos, né? Os chamados spoilers, né? Poderão haver spoilers de futuros vídeos. E lá você também vai poder deixar sugestões de próximos vídeos que eu posso fazer, né? Seja uma mensagem bíblica, seja uma mensagem bíblica curta e rápida, né? Que eu publico na série Puramente Bíblia. E tem algumas informações, inclusive, sobre as séries. Então, não esquece de passar lá e deixar um comentário ou alguma coisa. É isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso daí, galera. Valeu. Falou.